Olá amigos, olá irmãos, paz de Cristo. Vamos para mais um vídeo nesse canal, o Evangelho Puro e Simples de Cristo. E vamos trazer hoje, em apenas 2 versos, uma revelação extraordinária através do apóstolo Pedro na sua epístola, ok? Fique aí, não saia, aproveite, se inscreva no canal, dê o seu like e vamos para cima. Meu nome é Wilson Silva. Vamos para a leitura do 2 versos e trazer a revelação extraordinária na qual Pedro traz na sua epístola. Primeira epístola de Pedro, o emissário, o enviado, o apóstolo, como aqui está na tradução, ou como queiram, diz assim, capítulo 2, verso 4. Aproximem-se do Senhor, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, vocês também, como pedras vivas, vão entrando na construção do templo espiritual e formando um sacerdócio santo, destinado a oferecer sacrifícios espirituais que o Eterno aceita por meio de Jesus Cristo. Em 2 versos, versos 4 e o verso 5 desse capítulo 2, da primeira epístola do apóstolo Pedro, ele traz uma revelação tão gritante que, se você ler com a mente ativada e disposto para que o Espírito de Deus te traga ao entendimento pleno das boas novas, não tem quem possa te enganar. Não tem quem possa dizer ao contrário diante daquilo que o Espírito de Deus te revela nesse momento. Ora, o emissário Pedro, enviado, apóstolo, ele era judeu e guardava as tradições judaicas, principalmente na frequentação do templo judeu. Mas aqui na sua epístola, e depois da conversão a Cristo, na sua epístola aos irmãos, espalhado pela Bitínia, pela Ásia Menor, naquela região, ele diz em 2 versos 3 coisas extremamente gritantes e que vai contrário à tradição e à lei mosaica. Prestem atenção. Vou ler novamente no versículo 5 essa grande revelação para que você ouça atentamente e a explicação que eu vou dar da revelação do texto. Não é revelação minha, Deus me deu essa revelação, chegou fresquinho, nada disso. Está aqui na palavra do Eterno que você crê e eu creio, assim nós acreditamos, ok? Do mesmo modo, vocês também, como pedras vivas, primeira coisa, como pedras vivas. Ora, o que era pedras vivas anteriormente? O que eram pedras? Pedras era a construção do templo judaico, era feito de pedras. Era construção do templo judaico. As pedras era onde habitava a presença de Deus, onde se iria naquele templo e que só entrava naquele templo, na área principal, quem era judeu. Lembrando que os gentios pagãos não adentravam no templo judaico. Tinha o pátio, tinha uma parede de separação na qual Jesus derruba essa parede, na qual Paulo cita na carta aos Éfesos, aos cristãos que estavam em Éfeso, e gentio não entrava no templo. Mas agora Pedro diz, vocês são pedras vivas, não mais o templo. E olha mais ainda a revelação. Pedras vivas vão entrando na construção do templo. Mas que templo Pedro cita aqui? Vão entrando na construção do templo. Então Pedro está se referindo à construção de um novo templo para os cristãos da primeira época? Não, Pedro deixa claro a revelação do Espírito de Deus. Vão entrando na construção do templo espiritual. Ora, Jesus de Nazaré, na sua conversação com a samaritana, lembram dessa conversa? Ele disse, Deus é
espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você vê como as coisas vão linkando, juntando, e não há como fugir da revelação de Deus, ok? É uma só. A verdade, nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. Por isso que é importante você ter um entendimento, a mente ativada e buscar do Espírito de Deus a revelação simples. Esse canal, para quem quer aprender a verdade e viver a verdade, o canal é esse, não sai daí. Não esqueça de se inscrever e dar o seu like. E formando um sacerdócio santo. Ora, existiam os sacerdotes, existia o sumo sacerdote, ok? Todos de uma mesma tribo, a tribo de Levi. Não existia sacerdote de outra tribo a não ser pela tribo de Levi. Agora, Jesus de Nazaré se formou sumo sacerdote de uma tribo na qual Moisés nunca tinha falado, a tribo de Judá. E agora Pedro, para esses irmãos espalhados na Ásia Menor, diz assim a eles: formando um sacerdócio santo, e mais importante ainda, ele cita, destinado. Para que nós nos formamos um sacerdócio santo? Para que os que acreditam em Jesus Cristo e confessam Jesus Cristo com seus lábios como Senhor e Salvador, se torna um sacerdócio santo. Para quê? Qual a destinação desse sacerdócio? Oferecer sacrifícios. Então, a empresa universal do Grande Deus, ela está correta em dizer a você que devemos sacrificar, ok? Não está aqui escrito? Nós temos que aceitar, não é isso? Não, gente. É aí que entra a palavra revelação de Deus. Sacerdócios santos destinados a oferecer sacrifícios espirituais que Deus aceita sacrifícios espirituais por meio de Jesus Cristo. Então, pequeno verso com revelações assim extraordinárias, na qual, se você, volto a dizer, com a mente ativada, e que o Espírito, você deixa o Espírito de Deus te revelar, te orientar, te seguir, você consegue facilmente entender as boas novas. Vocês, eu, você, nós somos pedras vivas, entrando em um templo espiritual, não mais um templo de pedra, não mais nenhum templo feito por mãos de homens. Lembra que Estevão, na conversa com os líderes religiosos, disse: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. E aqui Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas, entrando em um templo espiritual. O que é algo espiritual, gente? Você vê algo espiritual, você não vê, você não toca, entendeu? E nós somos sacerdócios santos. Na lei de Moisés existiam os sacerdotes, os sumos sacerdotes, onde ofereciam sacrifícios, o sumo sacerdote que oferecia o sacrifício geral para ele e para toda a nação, e esse sumo sacerdote agora é Jesus Cristo de Nazaré. Cristo Jesus é o sumo sacerdote. E sacerdote, os sacerdotes gerais, que eram da tribo de Levi, quem são? Os que creem em Cristo Jesus. Só que esses sacerdotes que ofereciam sacrifícios físicos, que não era dinheiro, mas sacrifício físico de animais e outras coisas mais, agora Pedro diz que nós, como sacerdócios santos, continuamos oferecendo sacrifício. Só que destes sacrifícios espirituais que Deus aceita por meio do seu Filho Jesus Cristo. Tá mais claro? Já dizia um amigo meu. Mais claro? Bote azeite. Beber uma aguinha aqui. Tão clara como essa água, a revelação da palavra de Deus. Não se deixe levar por líderes que te levam a fazer sacrifícios físicos. Seja ele de ofertas, de
de qualquer outro tipo de situações, quando a palavra do Eterno, você acabou de ler aqui, que nós, como sacerdotes, devemos oferecer sacrifícios espirituais. E Deus só aceita hoje esses por meio de Jesus Cristo, ok? Mas nenhum sacrifício Deus aceita que não seja espiritual por meio de Jesus Cristo. Você entendeu? Qual é o seu entendimento? Você tem outro entendimento? Você acha que a empresa universal do Reino de Deus e demais empresas que estão aí estão corretas? A gente levar a fazer sacrifícios físicos? Você continua acreditando neles ou você vai dar crédito à palavra para crédito? A mim não, hein? A mim não dê crédito nenhum. O único crédito que você vai dar é dando o like nesse vídeo aí, que você vai ajudar o seu irmãozinho aqui, tá bom? A que esses vídeos possam alcançar mais pessoas. Grande beijo no coração. Até o próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com outra pessoa que também possa chegar a esse entendimento e receber a revelação da palavra de Deus, tá bom? Canal Evangelho Puro e Simples de Cristo. Tamo junto, é nóis.